Oi, olha aqui. E aí, vamos conhecer, aprender e explorar a história desse livro aqui? Topa? Esse livro tem como título Medonho. Sinal medonho. Medonho. Esse livro foi escrito pela Rosana Rios. As ilustrações e imagens ficaram por conta do Juan Chaveta. E a editora é a Jujuba. Era uma vez um bicho medonho que morava no banhado. O medonho, ele não era monstro ou dragão. Não era. Não era cobra ou jacaré. Não, não era. Não era assim ou assado. Não. Ele só era medonho, só isso. Ele cozinhava. Ele fazia nhoque de lenha. Pegava, cortava, colocava tudo na panela. E também fazia bolinho de minhoca. Ia lá na terra, tirava uma por uma, amassava e fazia os bolinhos de minhoca. Tudo isso não era muito bom, não. Mas ele não tinha outras coisas para comer. Era só isso que ele tinha. Hum. Hum. Vou tentar procurar umas minhoquinhas. Que delícia. Deixa eu ver. Aqui. Mais uma. E com cuidado. Essa aqui. Hum. Deixa eu mexer.
Peraí. Amassa. O bolinho de minhoca. Mais o bolinho. Outro. E outro. Pronto. Oba! Todo mundo, todos que viam o medonho, tinham tamanho medo dele. Todos. Tanto que diziam assim: ah, cuidado, ei, cuidado, cuidado. Lá no banhado, tem um bicho medonho. Eles diziam isso. Lá no banhado, ninguém ia até lá. Ninguém. Porque lá morava o medonho. Por isso. Pobre medonho. Ai, ai. Pobrezinho. Ele morava sozinho. Não tinha vizinhos. Sempre se sentia e vivia tristonho, como se diz, acabrunhado. Sempre assim. À noite, jantava sozinho. A florzinha. Puxa. Não tenho vizinhos e fico aqui sozinho. Um dia, um menininho passou ali por perto do banhado. Ele não chegou a ver o medonho. Mesmo assim, gritou: ah, cuidado! Ali, na montanha, tem uma coisa medonha! Tem! Lá tem!
Lá na montanha tem uma coisa medonha? Fiquei curioso. Eu quero saber. Eu vou até lá pra ver. Eu quero ver essa coisa medonha. Isso mesmo. Ah, eu não quero ficar aqui no banhado. Eu quero mesmo é ir lá na montanha. Eu quero subir a montanha. Eu quero ver. Será mesmo que lá tem uma coisa medonha? Vou tentar. Eu vou até lá. Mas não ia ser fácil. Até porque a montanha era tão alta. Mesmo assim, ele foi. Andou, 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 andou. Andou, 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 andou. Ai, 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 ai. Eu não consigo atravessar. Ah, 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 ah. Tô com medo. Ai, vai que aí tem espinho. E se eu encostar, vai doer. Vai que. Peraí. Aqui as minhas unhas são fortes. Dá sim pra eu atravessar. Ele andou, 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 andou. E daí viu um riozinho. E sentiu medo. Ele pensou assim: imagina só, se eu caio nessa água, vai que eu não vou passar não. Consegui. Oh, olha ali, um riozinho. Eu vou atravessar. Não vou não. Não vou. Imagina só, se eu tentar atravessar e cair na água, vai que. Não vou. Não. Pensando bem, horas. Se eu tentar atravessar e cair na água, não tem problema. Eu tomo banho. É isso. Eu vou, hein? É 1, é 2, é 3, já!
Ufa! Olha ali, o riozinho. Eu consegui saltar por cima dele. Yes! Oh, oh. Aqui é um monte de pedras. Hum, imagine se aqui tiver aranhas. Hum, hum, não, aranhas. Imagina só. Hã? Horas. A aranha é desse tamanhinho e eu sou grande, forte. Como assim? Eu não preciso ter medo de aranhas. Eu vou conseguir atravessar. Escureceu. E ele estava quase lá em cima. Já não tinha mais medo, mas tinha fome. Uma baita fome. Mas ali onde ele estava, não tinha comida. Não tinha lenha para cortar e fazer o nhoque. Ou então, minhocas, em que pudesse amassá-las e fazer os bolinhos. Não tinha nenhum deles. Mesmo assim, ele continuou andando. Mesmo escurecendo, ele continuou. Que escuridão! Não vejo. Não consigo ver nada. Que fome! E aqui não tem o que comer. Não tem lenha, nem minhoca. Oh, que baita fome! Poxa vida! Tá escuro e eu não vejo nada. Ah, ah, ah. Amanhecia quando ele chegou ao alto da montanha. Por lá havia árvores. Então, ele viu uma coisa estranha. Alguém apanhava frutas nas árvores baixinhas. Ele viu.
era a medonha. Os dois se olharam e não se estranharam. Ele era medonho e acanhado. Ela era medonha e manhosa. Eu vou preparar uma salada de frutas. Espera aí. Pronto. Eu quero. Bem, eu queria me abrir e te contar algumas coisas sobre a minha vida, né? Coisas que aconteceram, tristezas, sonhos pro futuro, coisas que eu quero, né? E medos. Eu tenho muitos medos. Sinto medo. Bem, quando eu era pequeno, aconteceu o seguinte, eu vou te explicar. Então, eu senti os dois se mudaram para bem longe. Para longe do banhado, para longe da montanha, para bem longe. Peraí. Vem, me dá a mão. Cadê? Os dois terem se mudado foi uma façanha. Hoje, os dois vivem cercados por medonhos. Um manhoso, um assanhado, um acanhado. Os três muito amados. Uma família estranha, mas unida. E todos ali adoram salada de frutas. Oi, meu sinal é esse.
medonho, medonho. E a minha esposa, o sinal dela é esse, medonha, medonha. Tchau. Olá, crianças! Eu sou a professora Raquel. Estou aqui com Além das Letras. Começamos mais uma semana e mais um mês também. Estamos no 5º mês do ano, maio. Mas por que maio é o 5º mês do ano? Já passou janeiro, fevereiro, março, abril. Estamos em maio, 5º mês do ano. Neste mês, nós vamos estudar o livro Medonho, escrito por Rosana Rios, com ilustrações de Juan Chaveta, editora Jujuba. Nós vamos começar ouvindo a leitura deste livro. Era uma vez um bicho medonho que morava no banhado. Não era monstro ou dragão, não era cobra ou jacaré. Não era assim ou assado, só era medonho. Ele cozinhava, fazia nhoque de lenha e bolinho de minhoca. Não era muito bom, mas era só o que ele tinha. Todos que viam o medonho tinham tamanho medo que diziam: cuidado, lá no banhado tem um bicho medonho. E ninguém ia ao banhado porque lá morava medonho. Pobre medonho. Não tinha vizinhos, vivia tristonho, acabrunhado, jantava sozinho seu nhoque com bolinhos. Um dia, um menininho passou lá por perto, nem viu o medonho, só gritou: cuidado, ali na montanha tem uma coisa medonha. Medonho ficou curioso, a coisa devia ser muito estranha para assustar tanto menino. Resolveu sair do banhado e subir a montanha. Mas não ia ser fácil. A montanha era tão alta. Mesmo assim, ele foi. Andou, andou, andou. Deu com o mato emaranhado. Teve medo de atravessar. E se ali estivesse cheio de espinhos? Com vergonha, ele pensou: ora, minhas unhas são mais fortes que os espinhos. Abriu caminho com as unhas e não viu espinho nenhum. Andou, andou, andou. Viu um riozinho e teve medo de passar. E se caísse na água? Com vergonha, ele pensou: ora, se eu cair, eu tomo um banho. Saltou por cima do riozinho e não caiu. Continuou adiante. Andou, andou, andou. À tardinha, deu com um monte de pedras e teve medo de passar por elas. E se ali houvesse aranhas? Com vergonha, ele pensou: ora, um bicho do meu tamanho não precisa ter medo de aranhas. Passou pelas pedras e não havia nenhuma aranha. Andou, andou, andou. Escureceu e ele estava quase lá em cima. Já não tinha medo, só fome. Mas ali não havia lenha para fazer nhoque, nem minhocas para fazer bolinhos. Continuou andando no escuro. Amanhecia quando ele chegou ao alto da montanha. Havia árvores por lá. Então, viu uma coisa estranha. Alguém apanhava frutas nas árvores baixinhas. Era a medonha. O bicho medonho e a coisa medonha olharam-se e não se estranharam. Ele era medonho e acanhado. Ela era medonha e manhosa. Caminharam, conversaram. Ela preparou salada de frutas, ele adorou a salada. Era
era muito melhor que nhoque de lenha e bolinho de minhoca. Contaram suas tristezas, sonhos, medos. Quem é medonho também tem medo do amanhã. Mas depois daquela manhã, tinham companhia, não estavam mais sozinhos. Medonho e medonha se mudaram para longe do banhado, para longe da montanha. Foi uma façanha. Hoje vivem cercados por medonhinhos. Um manhoso, um assanhado, um acanhado, os três muito amados. Uma família estranha, mas unida. Todos ali adoram salada de frutas. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem souber, conte outra. Vamos para o nosso quiz. O nosso quiz de hoje é o quiz de alguns ingredientes da salada de frutas da Dona Medonha. Tente encontrar as frutas da salada da Dona Medonha. Vamos lá! 1. Na salada de frutas da Dona Medonha tem morango. Põe o dedinho em cima do nome das frutas e vai falando morango para encontrar a palavra. Vamos lá! Tente encontrar a palavra morango. Tempo para vocês. Resposta na tela. Morango. Morango começa com M. Morango termina com O. Morango. Parabéns. Vamos para número 2. Na salada de frutas da Dona Medonha tem amora. Põe o dedinho em cima do nome das frutas e vai falando amora para encontrar. Tempo para vocês. Resposta na tela. Amora. A palavra amora começa com A e termina com A. Amora. Parabéns. Agora nós vamos para a nossa proposta do dia. Hoje é dia 3/5/2021, segunda-feira. Na proposta do dia, você fará uma lista com outras frutas que podem ter nas saladas de frutas da Dona Medonha. Você vai utilizar seu alfabeto móvel para fazer uma lista com outros nomes de frutas que conhece e que podem ter na salada de frutas da Dona Medonha. Não esqueça de pensar, quando for escrever, nas letras que irá usar e depois de escrever, retomar, apontando com o dedinho e lendo o que escreveu. Para registrar o que escreveu, você irá copiar a lista em seu caderno ou pode também tirar uma foto utilizando o celular se tiver. Vou repetir. Você vai utilizar o seu alfabeto móvel para fazer uma lista com outros nomes de frutas que conhece e que podem ter na salada de frutas da Dona Medonha. Não esqueça de pensar, quando for escrever, nas letras que irá usar e depois de escrever, retomar, apontando com o dedinho e lendo o que escreveu. Para registrar, você vai utilizar o seu caderno, então vai copiar a lista que fez no alfabeto móvel no caderno, ou pode também utilizar o celular e tirar uma foto, se tiver. Boa escrita para vocês! Esses dias eu estava lendo os livros do kit da jornada literária. E chamaram aqui em casa para fazer uma entrega e eu tive que parar a leitura.
Então, sempre quando eu interrompo uma leitura para continuar lendo depois, eu utilizo os marcadores de página para não me perder e saber exatamente onde é que eu parei. Então, eu utilizei um marcador como este para marcar onde eu tinha parado na minha leitura para poder retomar depois. Além de utilizar os marcadores para marcar páginas, eu utilizo também para marcar uma parte do livro que eu achei bonita, divertida, curiosa. Porque leitor é assim, quando vê uma parte que gosta no livro, logo quer compartilhar com outras pessoas. Agora que vocês já estão construindo o próprio acervo, é importante que tenham também um marcador de páginas. Hoje eu vou dar algumas dicas de como vocês podem criar o próprio marcador em casa. Vamos conferir. Bom, crianças, para fazer um marcador de páginas como este aqui, vocês vão precisar primeiro de papelão, tá? Lápis de escrever, régua, tesoura e cola. Bom, o papelão pode ser de algum produto que vocês tenham em casa. Esse daqui é de um produto que eu tinha em casa, então eu peguei o papelão. Vamos lá. Vocês vão riscar no papelão o marcador. Então, vai ser a largura mesmo da régua. Então, eu vou colocar a régua aqui em cima e eu vou riscar. Pronto. Depois de riscar, vocês vão cortar, utilizar a tesoura para recortar o papelão. Então, vão recortar e vão obter um marcador mais ou menos assim, tá bom? Vai depender muito do tamanho do papelão que você tem em casa. Bom, agora chegou a hora de enfeitar. O meu eu enfeitei com fita azul, mas se você não tem fita azul em casa, não tem problema, você pode utilizar um tecido, algum retalho que você tem em casa. Eu poderia fazer com um pedaço de retalho, um pedaço de papel também. Bom, ou eu posso também utilizar, se você tiver criança em casa, tinta de várias cores. Você pode pintar, utilizar a tinta para pintar o seu marcador, fazer algum desenho, ou pode utilizar canetinha, lápis de cor, o que você quiser para desenhar no seu marcador. O importante é assim, que você não se preocupe em comprar materiais, utilize o que você tem em casa. Então, você viu que tem possibilidade de fazer com retalho de pano, com fita, com papel, até com revista, pedaços de recorte de revista você pode fazer, tá bom? Utilizando lápis de cor. Se você quiser desenhar na sulfite, depois colar, também pode. No meu marcador, eu coloquei a fita amarela aqui no final e fiz um coração. E eu furei com furador. Você pode também pedir para um adulto furar para você. Você pode colocar uma fita ou o que você desejar, tudo bem? Então, usem a criatividade de vocês, utilizem os materiais que vocês têm em casa. Tudo bem? Para fazer o marcador. Crianças, espero que vocês utilizem a criatividade para fazer o próprio marcador. O Além das Letras vai ficando por aqui, mas na quarta-feira nós estamos de volta. Um grande abraço para vocês e até lá! Olá, pessoal! Mês novo, cenário novinho, descobertas esperando por vocês aqui em muitas investigações, em muitas propostas que nós vamos apresentar. No mês de maio, vamos falar sobre o medonho. Vocês vão descobrir muitas coisas legais. Vamos descobrir que temos medo até do desconhecido. Mas, assim como o medonho, muitas características que cada um de nós temos pode nos ajudar a enfrentar esses desafios. E o medonho, turma, usou muitas qualidades para conseguir superar tudo que ele estava encontrando pelo caminho. Vou parar de falar.
Já vou contar toda a história do livro para vocês e vocês nem anotaram ainda o nosso tema e a data de hoje? Então anotem aí direitinho, já peguem o livro que nós vamos começar com a leitura de mais essa história. Tudo anotado? Já pegaram o livro? Então vamos lá. Vamos acompanhar essa história escrita por Rosana Rios e Juan Caveta. Olha, quando vocês abrirem o livro de vocês, já observem que aqui, ó, nós temos a ficha catalográfica. Lembra que eu expliquei sobre essa ficha para vocês no finalzinho do último livro? É isso mesmo. Então aqui vocês têm as informações a respeito dos autores, o ano de publicação do livro, e aqui tá tudo explicadinho para vocês. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que aqui nós temos já a ficha catalográfica. Então, vamos começar. O que será que essa história nos revela? Era uma vez um bicho medonho que morava no banhado. Não era monstro ou dragão. Não era cobra ou jacaré. Não era assim ou assado. Só era medonho. Ele cozinhava, fazia nhoque de lenha e bolinho de minhoca. Não era muito bom, mas era só o que ele tinha. Olha a carinha dele. Então vamos seguindo, acompanha com a Pro. Essa história aqui é bem legal. Todos que viam o medonho tinham tamanho medo que diziam: cuidado, lá no banhado tem um bicho medonho. E ninguém ia ao banhado, porque lá morava um medonho. Turma, o que será que é esse banhado, hein? Será que nós vamos descobrir que ambiente é esse? Fiquei curiosa. Pobre medonho, não tinha vizinhos, vivia tristonho, acabrunhado, jantava sozinho seu nhoque com bolinhos. Um dia, um menininho passou lá por perto. Nem viu o medonho, só gritou: cuidado! Ali na montanha tem uma coisa medonha. Vixe, no banhado, na montanha? O que será que tinha na montanha que também era medonha? Então vamos descobrir. Medonho, assim como nós, hein, turma, ficou curioso. A coisa devia ser muito estranha para assustar tanto o menino. Resolveu sair do banhado e subir a montanha. O que será que ele vai encontrar? Mas não ia ser fácil. A montanha era tão alta. Mesmo assim, ele foi. Andou, andou, andou. Deu com o mato emaranhado e teve medo de atravessar. E se ali estivesse cheio de espinhos? Com vergonha, ele pensou: ora, minhas unhas são mais fortes que espinhos. Abriu caminho com as unhas e não viu espinho nenhum. Andou, andou, andou. Viu um riozinho e teve medo. Teve medo de passar na água. E se ele caísse na água? Com vergonha, ele pensou: ora, se eu cair, tomo um banho. Saltou por cima do riozinho e não caiu. Continuou adiante. Andou, andou, andou. À tardinha, deu com um monte de pedras e teve medo de passar por elas. E se ali houvesse aranhas? Com vergonha, ele pensou: ora, um bicho do meu tamanho não precisa ter medo de aranhas. Passou pelas pedras e não havia aranhas. Andou, andou, andou e escureceu.
e ele estava quase lá em cima. Ele andou muito, hein, turma? Já não tinha medo, só fome. Mas ali não havia lenha para fazer nhoque, nem minhoca para fazer bolinhos. Continuou andando no escuro. Olha a carinha dele aqui, turma. O que será que ele vai encontrar, meu Deus? Não estou conseguindo imaginar. Já amanhecia quando ele chegou, finalmente, hein? Chegou no alto da montanha. Havia árvores lá. Então, viu uma coisa estranha. Alguém apanhava frutas nas árvores baixinhas. Era a medonha! Olha aqui, turma! O medonho e a medonha. O bicho medonho e a coisa medonha olharam-se e não se estranharam. Ele era medonho e acanhado. Ela era medonha e manhosa. Olha que legal. Tá acompanhando com a Pro? Então vamos seguir aqui. Caminharam, conversaram. Ela preparou salada de frutas. Ele adorou a salada. Era muito melhor que nhoque de lenha e bolinho de minhoca. Contaram suas tristezas, seus sonhos, seus medos. Quem é medonho também tem medo do amanhã. Mas depois daquela manhã, tinham companhia, não estavam mais sozinhos. Medonho e medonha se mudaram para longe do banhado e para longe da montanha. Foi uma façanha. Hoje vivem cercados por medoninhos. Um manhoso, um assanhado, um acanhado, os três muito amados. Uma família estranha, mas unida. E todos ali adoram salada de frutas. Olha só a família do medonho. O medonho, a medonha e os medoninhos, todos juntos em um outro lugar comendo salada de frutas. Eu acho que salada de frutas é mais gostoso do que bolinho de minhoca. O que vocês acham? Então, olha só. Essa é a história que vai fazer parte das nossas investigações no mês de maio. Vocês já devem ter percebido pela leitura que nós fizemos que aparecem algumas palavras diferentes, que nós falamos de ambientes diferentes, temos o banhado, a montanha, alguns obstáculos ali no meio da floresta pelos quais Medonho passou usando características muito especiais que ele possui. Até que ele encontrou a medonha. Para ele, ela não era medonha. Então, sobre todas essas características, todos esses ambientes, esses espaços, é que nós vamos conversar ao longo do nosso mês. Hoje é só um aquecimento para vocês ficarem aí curiosos, imaginando o que a Pro está inventando aqui para te desafiar. E eu já vou te contar qual será a nossa primeira proposta de desafio. Então vamos lá, prestem bastante atenção. A primeira coisa, a Pro quer que vocês marquem aí no caderno de vocês o início dessas investigações. Então, vocês podem fazer uma ilustração bem legal. Se quiserem compartilhar comigo usando a hashtags Saberes em Casa ou Desafio do Dia, você sabe que no final do mês suas produções podem aparecer por aqui. Eu estou de olho em vocês e vou continuar de olho em vocês ao longo deste mês, tá bom? Então, a primeira coisa é marcar aí no seu caderno o início de todas essas investigações com o livro Medonho, tá bom? Essa tá fácil, hein? Agora, vocês se lembram que todo começo do mês nós temos um formulário
para o levantamento de hipóteses, para algumas investigações aí e para estimular a participação de vocês, de todas as escolas, dos professores. Todo mundo é sempre muito bem-vindo ao desafio do dia, tá bom? Então, o nosso formulário vai ficar disponível lá no Portal da Educação. Vocês vão ter até a semana que vem para responder esse formulário. Só que esse mês, ele é um pouquinho diferente. Vocês vão precisar preparar um desenho, né, alguma informação ali que mostre para a Pro como é o seu medo, que cor ele tem, que cara ele tem, como ele é. Ele tem um formato, ele tem um jeitão. Se você pudesse representar ele agora, como você faria essa representação? Então, você vai acessar o formulário, vai preencher os seus dados. Vocês já estão craques em fazer esse procedimento, né, em realizar todas essas etapas. Só que aí, ao invés de vocês só escreverem a resposta de vocês vão anexar um arquivo. Então, você registra no seu caderno, tira uma foto e vai anexar o seu registro no nosso formulário, tá bom? Conto aí com o auxílio de todos os meus colegas para que as crianças consigam compartilhar suas produções, tá bom? Então, essa é a segunda parte do desafio. Segunda porque ainda não acabou. Tem mais uma proposta, essa vai ficar por mais tempo lá disponível para que vocês possam contribuir. Vocês se lembram que a Pro criou um mural chamado Mural do Acolhimento? Para vocês falarem um pouquinho como estavam se sentindo, né? Os sentimentos, as emoções. Vocês compartilharam coisas maravilhosas que me emocionaram muito por aqui. E eu vou abrir um novo mural. Isso mesmo, vocês podem acessar pelo link que está aparecendo aí na sua tela. Esse link também será compartilhado com as escolas para que todos vocês possam receber esse link através dos professores de vocês, pelos diferentes canais de comunicação que vocês estão utilizando. E lá, nesse mural, você também pode abrir o seu coração e conversar com a Pro sobre os seus medos. O que você tem medo? Como que você se sente quando você está com medo? O que você acha que você poderia fazer para enfrentar esse medo? Então, é um mural para você compartilhar os seus sentimentos, as suas emoções, falar um pouquinho aí a respeito dos seus medos, tá bom? Você não precisa se identificar, é opcional. Porque às vezes você quer falar de um medo e de uma situação tão particular para você que você não quer ser identificado. Não tem problema, tá bom? É mais uma vez um bate-papo meu com vocês. A Pro vai olhar as postagens, vou responder algumas que forem possíveis a Pro responder. E eu quero ver um mural bem bacana aí para conversarmos um pouquinho a respeito dos nossos medos. Nós vamos descobrir aqui ao longo do programa, dos programas, né, que é normal sentir medo, que isso não é coisa só de criança não, viu? Nós adultos também temos medo de muitas coisas. Mas isso eu conto para vocês em outro programa. Já tem atividade demais por aqui hoje. Então, olha a síntese do nosso desafio. Primeira coisa, marcar aí no seu caderno o início do livro O Medonho. Se quiser compartilhar comigo, estou de olho em vocês. Segunda parte, preencher o formulário que fica disponível até a próxima semana, para que vocês coloquem ali como é o seu medo. Lembrando que neste formulário é necessário vocês anexarem um arquivo, tá bom? E terceira proposta que vai ficar aí acompanhando vocês ao longo do mês é o nosso mural, para que vocês conversem, contem um pouquinho aí a respeito do medo, do que vocês têm medo, o que vocês quiserem conversar com a Pro a respeito dos seus medos, o mural fica disponível para vocês.
Combinado, meus amores? Então caprichem aí, esse é só o aquecimento. Então vocês já imaginam que nós teremos muitas coisas por aqui. Vejo vocês quarta-feira. Tchau, tchau!